Sextou! Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Veg e gente convidada. E nós iniciamos então o Bichos Tagarelas desta sexta-feira com uma matéria do jornal o Globo, onde a Rosângela Moura ironiza projeto de deputado do PT que proíbe mudança de domicílio durante mandato. Segue o chororô, é o que disse a esposa do senador que corre o risco de ser cassado, o Moro, né? O partido acionou na justiça para barrar a movimentação eleitoral da deputada de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores. Barrar a movimentação dela de São Paulo para Curitiba. Isso aconteceu em fevereiro, mas os resultados desta ação começam a aparecer agora. É o que diz a reportagem do jornalista Luiz Felipe Azevedo. O que mais ele escreve? A deputada federal Rosângela Moura, portanto, do União Brasil de São Paulo, ironizou uma postagem do PT sobre um projeto que foi protocolado pela sigla que visa proibir a mudança de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. Abre aspas, e segue o chororô, fecha aspas, escreveu a esposa do senador Sérgio Moro, como dissemos, que está correndo o risco, ele que é do União Brasil do Paraná, de ser cassado, de ter o seu mandato cassado. O Sérgio Moro, aliás, a esposa também fez esta postagem na rede social X, o antigo Twitter, foi ontem. Em fevereiro, o Partido dos Trabalhadores acionou a justiça para barrar, então, a transferência de domicílio da parlamentar de São Paulo para o seu estado de origem, o estado do Paraná. A movimentação ocorreu cerca de um mês antes do julgamento do marido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE do Paraná, que pode, como dissemos, levar à cassação do mandato do ex-juiz. O Partido dos Trabalhadores alega que Rosângela viola frontalmente os postulados da soberania popular e da fidedignidade da representação política com essa troca. Portanto, aí uma discussão, uma briga que acabou na justiça desse pedido do Partido dos Trabalhadores à justiça que impeça a mudança de domicílio eleitoral da esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro, do estado de São Paulo para o estado do Paraná. Quem decide essas coisas, essas situações jurídicas, essas pendengas jurídicas, sem dúvida alguma, é o judiciário. É aguardar para verificar o que de fato vai acontecer. Também passando para você aqui no Bichos Tagarelas desta sexta-feira, informações que dizem respeito à dengue em Santa Catarina. O município de Joinville, que é a maior cidade catarinense, passa por um dos piores momentos da sua história. A Secretaria de Saúde, inclusive, já disse que a saúde do município colapsou por conta do gigantesco número de pessoas afetadas, acometidas pela dengue. E temos também um outro caso, a prefeitura que exonera um secretário de saúde após morte de uma menina de 4 anos por dengue. Isso aconteceu no município de Barra Velha. A prefeitura de Barra Velha exonerou o secretário de saúde, Rogério Pinheiro, nesta semana. A decisão se deu em meio às investigações do Ministério Público envolvendo a morte da pequena Sofia Pereira, de 4 anos, que morreu de dengue no final da semana que passou. Isso aconteceu no pronto atendimento da cidade. A família acusa o local de negligência médica. Além disso, o município afastou também preventivamente o médico que atendeu
a criança com o objetivo de investigar a conduta dele. De acordo com as informações da Prefeitura, a decisão foi tomada em conjunto com o ex-secretário para que as atividades de investigação promovidas pela cidade não sofram interferências. Portanto, aberta a investigação por parte da Prefeitura e, obviamente, também por parte da Polícia Civil, que irá investigar o que realmente aconteceu nesse atendimento ou nessa falta de atendimento dessa criança na cidade de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. E não foi só em Barra Velha que uma criança acabou vindo a falecer por conta de falta de atendimento e por muito provavelmente estar envolvendo a questão da dengue. Nós temos também no município de Itapuá, que fica praticamente na divisa com o estado do Paraná, é a nossa última praia de Santa Catarina, ali faz divisa com a praia de Guaratuba, no Paraná. Lá nós tivemos ali em Itapuá também uma morte de uma criança de apenas 8 meses. Nesse caso em específico, a morte ocorreu porque esta criança, levada pelos familiares no pronto atendimento lá de Itapuá, e também um senhor de outra família, um senhor idoso, que foi levado ao mesmo pronto atendimento no município de Itapuá, no município litorâneo de Itapuá, não teriam recebido o atendimento adequado. O senhor foi levado pelos familiares 2 vezes no pronto atendimento e não teve, pela denúncia feita, não teve o atendimento que deveria, não foi feito nenhum exame mais aprofundado. Ele foi levado às pressas para Joinville, que fica próximo, não tão próximo, mas fica na região. Chegando em Joinville, no hospital de Joinville, ele foi operado e estava com o quê? Com um quadro mais grave de apendicite. Então foi operado e foi salvo. O mesmo destino não teve a menininha de apenas 8 meses. Ela, segundo os familiares, foi levada 3 vezes nesse pronto atendimento. 3 vezes. E depois de também, segundo os familiares, não receber o atendimento adequado, foi levada às pressas para Joinville, foi atendida no hospital em Joinville, no hospital infantil, esse mesmo que está passando pelo caos lá em Joinville, acabou sendo atendida, mas quando deu entrada na unidade de terapia intensiva, já estava bastante debilitada, foi entubada e momentos depois, infelizmente, esse anjo, essa criança veio a falecer. O Ministério Público está nesse caso também de Itapuá e pediu ou deu 48 horas para que a Secretaria de Saúde, através de seus representantes e os médicos e profissionais daquele pronto atendimento, apresentem todos os documentos, todos os prontuários de qual foi a conduta que foi oferecida a esse senhor idoso, que felizmente conseguiu se salvar, mas a menininha de apenas 8 meses veio a falecer. Então, o Ministério Público quer verificar se efetivamente houve também negligência nesse caso de Itapuá. Só lembrando a você que falamos agora há pouco do caso de Barra Velha. O caso de Barra Velha foi um atendimento que não teria sido feito também a contento e uma criança acabou vindo a falecer. A Sofia Pereira, de 4 anos. No caso da Sofia, a morte dela foi por conta da dengue. Juntando ali esses municípios próximos, Barra Velha, também Itapuá, lá na divisa com o Paraná, e a Grande Joinville, só na Grande Joinville são 14 mortos pela dengue. Ou seja, se fizermos uma comparação, um comparativo proporcional com São Paulo, que é a maior cidade do país e uma das maiores do mundo, o número equivale. O número é equivalente ao número de mortos
por dengue, de vítimas da dengue na Grande São Paulo. Joinville, que tem cerca de 800 mil habitantes, se somarmos ali os habitantes que moram, que residem nas cidades no entorno e trabalham em Joinville. Joinville tem uma população estimada em 600, um pouco mais de 600 mil habitantes, mas com todo esse povo que trabalha em Joinville, esse número aumenta muito e essas pessoas estão ali correndo o risco de serem contaminadas pelo mosquito da dengue, esse mosquito Aedes aegypti. Vamos chamar então direto de Nova York para saber qual é a informação de hoje que ele, Carlos Kaminski, traz de Nova York. É com você, Carlos Kaminski. Bichos tagarelas também é cultura. Antes de chamarmos daqui a pouquinho o Carlos Kaminski, grande Carlos Kaminski, tive prazer de conviver com Carlos Kaminski nos tempos de Joinville. Daqui a pouco nós chamamos ele direto de Nova York, o nosso correspondente internacional. O que é o Songbun? Notícia da BBC News. O modelo que determina a vida dos cidadãos da Coreia do Norte, de acordo com sua lealdade. É estranho o que eu vou dizer para vocês, mas eu tenho uma curiosidade de conhecer como é a vida dos habitantes da Coreia do Norte. Deve ser muito complicada. O que os seus avós ou bisavós fizeram na década de 1940? Qual era a sua filiação política? Estes dados podem ser considerados irrelevantes para quase qualquer pessoa no mundo, mas na Coreia do Norte, elas são determinantes para a vida dos cidadãos. O rígido modelo de classificação social que rege o país coloca as pessoas em diferentes categorias. As leais ao regime da família Kim, as hostis, e as que ficam em um nível intermediário entre esses dois extremos. O sistema conhecido como Songbun, palavra que significa origem ou ingrediente em coreano e faz parte da expressão Chunsin Songbun, ou origem familiar, condiciona todos os aspectos da vida de um norte-coreano, como seu local de nascimento, as regiões que pode visitar, o seu acesso a alimentos e remédios, as suas possibilidades de estudar ou o trabalho que lhes é atribuído pelo Estado. Na Coreia do Norte, você não escolhe, é o Estado que determina qual o trabalho que você vai exercer. Songbun é o sistema no qual o seu valor é medido pelos méritos ou falhas de seus ancestrais e parentes. Explica, portanto, a BBC, a ativista e acadêmica Yeonmi Park, autora do livro autobiográfico Escapar para Viver, a viagem de uma jovem norte-coreana rumo à liberdade. Está aí, então, a explicação, o significado da palavra e essas coisas que só acontecem na Coreia do Norte. O líder coreano, ou da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele que dia desses apareceu guiando ou dirigindo um tanque de guerra. Ele gosta sempre de estar demonstrando a força bélica, inclusive nuclear, que a Coreia do Norte tem. O Kim Jong-un mantém, então, o sistema de classificação e controle social herdado do seu avô, o fundador do país, Kim Il-sung. Portanto, está aí explicado o que significa o Songbun. Se tu diz, eu acredito. Internacional. Aconteceu um terremoto de 4,8 graus de magnitude que atingiu a região de Nova York, onde está Carlos Kaminski, nos Estados Unidos, e também nos arredores. O epicentro do tremor foi na cidade de Líbano, em Nova Jersey,
a oeste ali da região de Nova York. Não há registro de danos e vítimas até o momento. Por meio de publicação no X, o antigo Twitter, Fabien Lewy, porta-voz da Prefeitura de Nova York, informou a magnitude do terremoto e afirmou que as autoridades ainda estão avaliando o impacto do tremor. Olá, Ricardo Weg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E eu trago uma informação de agora pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, aqui no estado de Nova Jersey, também no estado da Pensilvânia e Maryland, um terremoto de magnitude de 4,8 atingiu toda essa região e foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Também o que se passou, eu estava no terceiro andar de uma casa aqui a mais ou menos 60 quilômetros do epicentro desse terremoto e pude sentir a vibração, uma coisa que eu ainda não tinha presenciado, né? Que nos deixa até, no primeiro momento, causa estranheza. Eu não sabia se era o vento, porque eu estou aqui no litoral, em Belmar, numa região de Nova Jersey, e é uma região que venta muito. Eu achei que a casa estava balançando por conta do vento, mas não. Era um terremoto mesmo, um tremor de terra, né? E deu para sentir mesmo essa vibração de uma maneira... não foi grande assim, um terremoto de pouco mais de 10 segundos, mas que deu para sentir um pouco da intensidade desses 4,8 que aconteceu aqui na região. Lá em Nova York, o Roland Tunnel está fechado temporariamente para inspeção. Vai causar alguns transtornos, né, no dia de hoje. Também a administração de portos, né, a Administração Federal da Aviação e Aeroportos, melhor dizendo, disseram que pode ocorrer atrasos nos voos hoje por causa da inspeção de pista e tudo mais e pelo que aconteceu. Essa informação da manhã desta sexta-feira aqui de Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, como eu já falei, e Maryland, onde foram sentidos os tremores ou melhor dizendo, o tremor de terra de 4,8 na escala Richter. Essa informação, um forte abraço a todos. Muito bem, muito obrigado então, Carlos Kaminski, ele que sentiu literalmente o tremor de terra nos Estados Unidos. Vamos torcer para que nada de mais grave aconteça, que não ocorram tremores secundários em outras regiões do país e que não tenhamos vítimas e principalmente também que não tenhamos abalos em residências, em prédios dos Estados Unidos, dessa região específica onde foi o epicentro dessa magnitude que nós acabamos de passar para você e principalmente Carlos Kaminski, que está nos Estados Unidos. Essa é uma informação que deve estar circulando agora por todos os veículos. E para saber mais detalhes também, de fato, se não houveram, né, se pessoas não acabaram se ferindo no momento desse tremor, que, olha, imagino que deva ser uma sensação horrível. Mas vamos agora dar um refresco, um respiro aqui no nosso Bichos Tagarelas e vamos chamar ela, a nossa musicoterapeuta.
E ela vai trazer detalhes bem legais e bem interessantes que dizem respeito ao mês do autista, né? Esse mês de abril, neste mês de abril, está sendo comemorado o mês do autista. Então, nós vamos trazer a nossa musicoterapeuta para falar sobre o mês do autista e principalmente da importância da musicoterapia na recuperação, no bem-estar, no viver melhor das crianças, dos adultos autistas. Com vocês ela, Leila Rosa. Olá, pessoal! Estivemos aí com uma folga de final de semana, de feriado. Espero que todos tenham tido um ótimo feriado. E estamos aqui novamente para falar de música, para falar de musicoterapia. Que Leila Rosa, cantora, compositora e musicoterapeuta. E hoje eu trago a minha profissão para falar um pouquinho. Por que eu vou falar sobre musicoterapia? Porque estamos no mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E a musicoterapia tem um efeito muito forte no tratamento, nas terapias para o autismo. A musicoterapia é uma técnica, uma profissão que utiliza-se dos instrumentos, da música, da melodia, do timbre, da harmonia, para fazer a intervenção terapêutica com os pacientes. Não atua só no autismo, né? Atua na área organizacional, TDAH, depressão, ansiedade, em hospitais, principalmente com Alzheimer também, tem um efeito muito forte. E o que é musicoterapia? As pessoas não sabem, muitas pessoas pensam que musicoterapia vem a ser aula de música, ou musicalização infantil, no caso de crianças, ou botar uma música e ficar ali relaxando. Isso é um efeito terapêutico da música, mas não é musicoterapia. Musicoterapia é uma prática embasada na neurociência, na psicologia e na música, os conceitos de música, e ela pode ser praticada somente por um profissional graduado ou pós-graduado em musicoterapia, porque pertence à área da saúde, nós temos muitas técnicas, muitos conhecimentos adquiridos com base científica, em artigos científicos, então há uma responsabilidade muito grande em exercermos essa profissão. E, no caso aqui, musicoterapia tem que ser um tripé entre o paciente, a música e o musicoterapeuta. Este tripé funciona para que a gente possa traçar um tratamento para adquirir êxito no diagnóstico e no resultado desse tratamento com o paciente. A musicoterapia, gente, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Depois eu passo e conto para vocês um pouquinho mais sobre isso, sobre a história da musicoterapia. Mas, como eu falei agora há pouco, eu trago esse assunto por conta da semana de conscientização sobre o autismo, do mês, né, que é o mês todo. E a musicoterapia tem um efeito, eu trabalho com este público, e vemos notoriamente o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, o desenvolvimento da coordenação motora, o desenvolvimento do contato visual e tátil, o emocional, né, controle das emoções. É muito bacana ver o resultado de crianças que não falam e daqui a alguns meses a gente já vê elas já pronunciando suas primeiras palavras, fazendo contato visual, enfim, é muito gratificante ver a evolução desses pacientes. E na musicoterapia tem um termo que foi Rolando Benezon, musicoterapeuta que é referência, e tem o modelo Benezon, que a gente utiliza na musicoterapia, e ele fala do ISO, da identidade sonora, que cada um de nós temos. Um dia eu entro mais forte sobre isso.
E pensando no que eu iria trazer hoje de música, né, eu digo, bom, eu vou cantar o meu ISO, a música que me identifica, né? E a música que me identifica chama-se Canto Livre. E a letra é assim: o meu compromisso com sinceridade é fazer meu povo sorrir outra vez. E melhor que isso, só se for verdade, no mais tanto faz, como tanto fez. Canta, sempre serás feliz quando cantares, e dentre as coisas pelas quais lutares, um canto puro e simples não se esquece, numa prisão, na igreja ou na rua. Um cantador tem força de uma prece, não haverá no mundo quem destrua. Morre o cantor e o canto permanece. Canta, mesmo cativo o pássaro não liga, prende em seu corpo e não sua cantiga. Seu canto é livre, livre como o vento, e um cantador não para só morrendo, porque a canção revive em sua memória, ele renasce em cada momento, porque o seu canto é parte da história. Por isso que eu canto, por isso que eu uso a música, para tratar as pessoas, para fazer o bem, para promover as pessoas, né, na sua saúde mental, física, emocional. Então, eu deixo aqui o meu carinho, um beijo grande e procurem pensar aí qual é o ISO de vocês, a música, a identidade sonora de vocês, aquela música que toca lá no coração, tá bom? Beijo, até semana que vem. Podcast Bichos Tagarelas. Boa tarde, amigos de Bichos Tagarelas. Eu entreguei esse bicho hoje até um pouco mais tarde, né, devido a compromissos profissionais. Eu nem estava em Porto Alegre, mas eu refiro, no início desse meu comentário, aos 3 dias que eu passei, por gentileza da Great Wall Motor GWM, e também da revenda IESA Great Wall em Porto Alegre, com o Aval, que é o SUV de porte médio-grande, tem quase 5 metros de comprimento, 4,70 metros, não é um carro leve, tem 2 toneladas de peso e funciona na base de 2 motores elétricos e um motor a combustão. Portanto, é um carro eletrificado, não é elétrico. E aí tem toda a diferença, e é uma diferença relacionada ao futuro. E eu digo o seguinte, eu andei com o carro, o Aval é muito bom enquanto SUV, não é um refinamento excepcional, os chineses não chegaram ainda a isso, seja muito menos no automóvel a combustão, onde eles fracassaram. Os carros elétricos deles são muito bons, mas ainda falta um pouco de feeling, uma regulagem final ali do sistema de direção, do conjunto mecânico que deixasse esses carros realmente com um comportamento altamente prazeroso para o motorista. Eu digo que o Aval gera um prazer de condução, mas em compensação ele gera também alguma estabilidade em curva, ele rola demais a sua carroceria. Talvez os chineses que gostam de carros macios, para eles isso é ótimo, para o brasileiro não. O brasileiro gosta de carros mais duros, carros sejam mais precisos em curvas. Não que o esterço desse Aval seja insuficiente. Agora, algumas coisas chinesas, a Great Wall Motors vai ter que corrigir para o brasileiro. Por exemplo, esse carro tem 400 HPs. Esse é o resultado somatório do motor a combustão e dos motores elétricos. 2 motores, um em cada eixo, os motores elétricos. Amigos, não tem limite de potência para motor elétrico. Pode-se tirar qualquer potência de uma corrente alternada devido a regulagens elétricas que podem ser feitas e também, só que quanto mais potência, mais exige bateria de maior porte, mais pesada. E tem um detalhe, o íon lítio não tem uma densidade energética muito grande. Exige muito lítio para gerar energia. E quanto mais potência, mais peso no motor, mais necessidade de ter mais esse material tão nobre, tão caro que é o lítio.
Mas o Aval, para os chineses não onerarem muito o produto, então fica o Aval com 2 motores elétricos, motores que turbo, um motor elétrico turbinado, 1.5, e o resto da potência de 400 HP e complementa com esses motores elétricos. A gente vê que os motores elétricos estão sempre impulsionando o carro, estão sempre gerando torque, senão ele não chegaria com o motor a 1.5 a 400 HP. Então tem uma bateria de grande porte também ali no Aval. Juntos os motores, os 3 motores, um elétrico, 2 elétricos e um a gasolina, vão gerar uma autonomia de 1.000 quilômetros mais ou menos. Então isso é ótimo, né? Porque acaba completamente a chamada angústia elétrica. Eu me senti muito tranquilo para andar em estrada em direção ao litoral gaúcho. Visitei alguns pontos distantes, 200 quilômetros de Porto Alegre, fui e voltei. Claro, eu não tive a angústia que eu já tive com outros carros elétricos. Pouco tempo atrás, fazendo um teste de um Kwid elétrico, eu não verifiquei exatamente qual é a carga que eu saí da revenda em Porto Alegre, da revenda Renault, e a carga era insuficiente. E eu me meti numa rodovia, na RS 118, que chega uma parte ela fica desértica. E esse deserto era um deserto noturno, porque eu me peguei na volta. E vendo ali um marcador de combustível, de gasto energético, indo para o espaço. Ainda bem que o Kwidzinho tem um botãozinho que é chamada direção ecológica, que você vai ter que andar a 30 por hora. Imagina o tempo, se vê que eu não estava muito longe de Porto Alegre, eu estava aos 80 quilômetros de Porto Alegre, o tempo que eu voltei de demora para voltar a Porto Alegre foi imenso, e todo o tempo eu fiquei angustiado. Aí eu senti na pele o que é angústia elétrica. Eu fiz um outro teste com o Kwid elétrico nas estradas de Curitiba, do Paraná. Eu tive cuidado de não me distanciar muito da fábrica ali na unidade industrial Ayrton Senna, ali nos arredores de Curitiba. Peguei a rodovia, mas eu cuidei porque eu sabia que aquela autonomia daquele Kwid elétrico não era muito superior a 300 km. No fim, eu cheguei de volta à fábrica com mais ou menos 250 km rodados. E Porto Alegre, dessa viagem frustrada, eu acabei voltando antes, né? Cheguei no limite do limite da carga elétrica em Porto Alegre. Bom, não dá para usar carro elétrico nas estradas do Brasil. Não temos o menor estrutura elétrica. Se você entrar num posto que tem um carregamento elétrico, é um carregamento em geral lento, não vai durar menos que 6 horas. Como é que você vai ficar? Você vai ficar comendo cheeseburger num posto de gasolina, ou aqueles horrorosas coxinhas de galinha? Come umas 5 coxinhas daquela, você vai para o hospital e não vai nem continuar a viagem. Então já é um negócio desagradável você chegar num ponto só de recarga e ter 4, 5 carros elétricos esperando. Essa infraestrutura elétrica vai demorar muito, ela está demorando demais, inclusive para ser feita no mundo também. Há um atraso na estrutura elétrica nos Estados Unidos da América. Isso que o Biden botou 370 bilhões de dólares para forjar lá, para sustentar um futuro elétrico nos Estados Unidos. Bom, toda esse melange que eu estou falando para você, essa mistura, né, de eletrificação com necessidade de recarregar baterias, com a falta de autonomia ainda dos carros elétricos, que no máximo dão 400 km de autonomia, tudo isso é um complicador para o carro elétrico. Espertamente, então, os chineses estão com 2 fábricas no Brasil que vão poder produzir, a partir já do final de 2025, cada fábrica dessa, da BYD e da Great Wall, vão ter uma capacidade de 400 mil carros. Para o mercado brasileiro é muito. E a chinesada sabia que não ia enfiar esses carros elétricos a goela abaixo do brasileiro de todo lugar, porque tem lugares do Brasil que até 2025 vão continuar com a mesma precariedade em relação ao carro elétrico. Então eles tiveram a esperteza de vão colocar a própria Great Wall, que eu testei agora, o Aval. Ela vai colocar justamente o Aval como o primeiro carro a ser produzido lá em Camaçari, na Bahia. E vai ser um híbrido. E por que eu comecei a criticar o híbrido? Porque o híbrido não está no futuro da humanidade. O híbrido continua usando o petróleo. Ele é um carro bebedor de gasolina, não interessa se ele polui menos. Ele polui. E não é isso que o mundo pretende com a chamada descarbonização até 2040. No máximo até 2050.
Se o mundo não fizer essa descarbonização, acaba tudo, os oceanos vão para o espaço, todas as populações insulares do mundo vão acabar, todas as ilhas do Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico tem menos ilhas, mas tem a Ilha do Sal ali no meio do oceano, que eu já posei de avião lá, é uma ilha estranhíssima, né? Porque não tem nada, você está no meio do Oceano Atlântico, todas essas ilhas desaparecem. Está muito perto isso, já tinha que ter segurado aí a temperatura 1,5 grau centígrado a mais, já atingimos isso. Não vai dar para ser 4 graus a mais ou 3 que acaba tudo. Os ursos polares já estão se afogando por falta de icebergs, por falta de camada de gelo. Então, apostar em carro híbrido, eu andei 3 dias agora no híbrido, muito bom, muito legal, achei bom carro, né? Mas não, ao menos a minha visão de futuro não é essa. A minha visão de futuro é combustível limpo. E para mim, combustível limpo não tem que ter petróleo no meio. Não tem que ter 2 motores elétricos e um motor a combustão. Tem que ser tudo elétrico. Ou então tudo a hidrogênio, ou então tudo a combustíveis limpos que ainda estão sendo pesquisados, que não estão prontos ainda. O que está pronto nesse momento é o motor elétrico, que é uma coisa muito antiga na história do automóvel e que, infelizmente, começa a perder força devido à lentidão, problemas geopolíticos, problemas de custo muito grande de produção de carros elétricos, íon lítio muito difícil de extração no mundo, não tem ainda combustível alternativo, então é realmente algo muito complicado. Agora, mais complicado é a humanidade aceitar passivamente uma extensão à frente de décadas, ou uma década ou 2 ainda do motor a combustão. A legislação elétrica já determinava na Europa que seria 2030 fini, acabou o motor elétrico. O motor a combustão, não. Já estão botando para 2,35 por solicitação de petroleira, solicitação do seu Carlos Tavares, que é o CEO do Stellantis, um cara muito retrógrado em relação à eletrificação, e por aí vai. E aí, se continuar nessa balada, amigos, e vai ser então, não vai ser mais o elétrico, é o carro então híbrido, que de novo está na moda, então realmente nós teremos aí um fim de mundo antecipado, né? Com certeza absoluta. Já vamos ver o que vai acontecer nesse verão norte-americano, no hemisfério norte, que na minha opinião tudo vai pegar fogo, né? E quando começam as tragédias ambientais, principalmente do primeiro mundo, então se pensa de novo que tem que se apressar o carro elétrico. Mas agora lá nos Estados Unidos da América, com a possível vitória daquele canastrão, de uma das coisas mais horrorosas que tem na política mundial, aí sim, aí o carro elétrico vai ser desativado no mercado americano, isso vai ter um efeito cascata pelo mundo, extremamente lesivo aos interesses do planeta Terra, interesse da humanidade de sobreviver. Novo encontro com vocês amanhã. Podcast Bichos Tagarelas. Pessoal, valeu então, brigadu aí pro Renato Rossi. E temos uma caravana que está levando para o Nordeste uma série de informações importantes que vai fazer com que a vida do povo nordestino fique melhor. São vários serviços e em várias áreas que estão sendo levados, já estão inclusive presentes no estado ou em estados do Nordeste. Vai passar por vários estados do Nordeste essa caravana do governo federal, com entes do governo federal, com instituições do governo federal, da União, que vão fazer ali ou já estão fazendo essa verdadeira caravana para melhorar a vida dos brasileiros naquela região do país. Vamos acompanhar a reportagem. Começou a caravana federativa de João Pessoa, na Paraíba. Representantes de diversos ministérios e bancos públicos realizam, neste momento, atendimento a prefeitos e gestores locais que desejam ampliar a participação dos municípios nos programas do governo federal. A Paraíba é o 7º estado a receber a caravana federativa. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reforça a importância dessa parceria do governo federal com os municípios. É o momento de todo o governo federal, vai junto com o governo do estado, que é um grande abraço ao governador João Azevedo,
vai junto com a bancada federal, senadores e senadoras, o envolvimento de todos. E vão lá os ministérios, os bancos públicos, a Caixa, o Banco do Brasil, o Ministério da Fazenda vai estar lá, exatamente para atender os municípios, ver contratos, convênios, obras que precisam acelerar repasse de recursos, fazer o atendimento o mais rápido possível, ou seja, construir e consolidar cada vez mais essa parceria do presidente Lula, do governo federal, o governo do estado e com os municípios de todo o Brasil. O secretário André Siciliano, da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, ressalta a magnitude da primeira caravana federativa de 2024. São todos os ministérios do governo federal presente aqui em João Pessoa, no centro de convenções, atendendo prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias. É muito potente. Se eu tivesse que definir com uma palavra a caravana federativa, eu diria resolutividade. João Azevedo, governador da Paraíba, destaca a importância da presença de prefeitos e prefeitas na caravana. Bom, é extremamente importante que cada prefeito que tem um problema, que tem uma pendência, que precisa, às vezes, de um pequeno esclarecimento, com qualquer órgão federal, que participe dessa caravana, porque verdadeiramente será uma forma de desburocratizar processos, agilizar processos. E como é bom a gente ter um governo federal que faça esse tipo de ambiente criado para verdadeiramente se ampliar o diálogo. O projeto já passou por 7 capitais desde agosto do ano passado, como Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Palmas, Tocantins, São Luís, Maranhão, Fortaleza, Ceará e agora chega em João Pessoa, na Paraíba. De Brasília, Voltaire Santos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.